Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira, 20 de junho, do Opinião Litoral. Você vai ter análises, comentários das notícias pelo advogado Roberto Mohamed. E uma notícia que agitou bastante o final da semana passada, o fim de semana também, foi a da divulgação de áudios e mensagens do celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, explicitando uma articulação de um golpe de Estado com a participação das Forças Armadas para evitar a posse do presidente eleito Lula. Mas uma articulação tosca, não é, Mohamed? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Você sabe que quando eu li a matéria da Veja, eu fiquei me perguntando, o Brasil é uma república de bananas mesmo, né? Os militares brasileiros são medíocres. E a direita brasileira é mais medíocre ainda, ela faz o Brasil passar vergonha. A esquerda pode ter os seus defeitos e tem muitas ideias anacrônicas, mas não faz a gente passar tanta vergonha quanto a direita. É inacreditável, o golpe todo é uma coisa mal trabalhada, feita sem conhecimento nenhum, feita sem preparação nenhuma. 64 não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha nada e foi mais bem organizado do que essa tentativa ridícula de manter o Bolsonaro no poder. Eu acho que o que ficou uma amostra clara de que o Bolsonaro, um dos grandes pecados dele foi ser cercado de gente idiota. O Mauro Cid é um grande idiota. Não tem o que... Mas ele tem uma carreira militar de cursos, de treinamentos brilhantes, sempre mas primeiro é um idiota. aluno, né? Paulo, quando você fala do militar turco, quando você fala do militar russo, do militar inglês, do militar francês, do militar americano, são caras que vivem a experiência de combate ao longo da sua vida, em algum momento. Até o militar colombiano vive esse confronto permanente com as Farc e com as outras entidades de narcotraficantes na Colômbia. Ele tem uma convivência maior com o combate, com o embate. O militar brasileiro é um militar que só pensa bobagem, porque não tem o que fazer. De uns tempos para cá, principalmente depois do governo Fernando Henrique, a gente começou a aumentar um pouco mais a participação, mais do governo Lula, a participação nas forças da ONU. Mas ainda é muito pouca ocupação para o militar brasileiro, infelizmente. Basta a gente ver, eu fiz essa crítica e deixei de ser professor no núcleo de ex-alunos da ADESG, porque eu fiz a seguinte pergunta: para que uma região como a Baixada tem 3 quartéis do Exército? Para quê? Para que nós temos uma unidade de infantaria? Na verdade tem 4, né? Porque tem Guarujá, Praia Grande, Guarujá, São Praia Grande, Vicente. E São Vicente. São Vicente, Praia Grande e Guarujá. São 3. Eram 4, mas hoje são 3. Você tinha aquele quartel na Conselheiro Neves, que era chamado de QG. Eu não vejo sentido nisso. A presença do Exército nas capitais se justifica, mas é incrível como uma força armada secular não conseguiu se adaptar a novos tempos e ainda usa a estratégia de presença. Estratégia de presença que justifica esses quartéis em centros urbanos. O que é da sua natureza golpista, porque a função do Exército não é ter presença em centros urbanos, isso é o papel da polícia. Então, eu não consigo entender um país que centraliza a sua esquadra numa única cidade, que é o Rio de Janeiro. Um país que desativou uma unidade de elite, como a base aérea de Santos, para centralizar tudo em algumas poucas bases que não permitem um patrulhamento do espaço aéreo brasileiro. Então, eu não consigo entender, por exemplo, a FAB agora, está tendo uma briga agora dentro do Ministério da Defesa, porque a Marinha quer comprar caças F-18 usados da Boeing dos Estados Unidos. Para quê? Compraram os A4 Skyhawk, ficou tudo parado aí, eles já se tornaram obsoletos e nunca decolou uma vez de um porta-aviões, porque compraram aquele porta-aviões que pegava fogo e que está aí navegando até hoje, porque ninguém quer que ele pare por causa do amianto que tem dentro dele.
Quer dizer, no Brasil, as Forças Armadas acabam sendo motivo de piada. E isso, aí você vê um cara com uma carreira brilhante ter uma ideia dessa que é a ideia de criança. Então não dá para entender. Eu acho que a gente precisa começar a pensar no papel das Forças Armadas, que eu acho muito importante. Eu disse aqui no programa da sexta-feira com a Solange, quando eu disse que essa questão de montar as unidades móveis de coleta de sangue, era só perguntar para a FAB e para a Marinha, porque eles têm tecnologia para isso. A presença das Forças Armadas na Amazônia é exemplar. É uma lição de vida, inclusive, o papel que elas podem desempenhar. Mas eu sempre vou fazer essa pergunta e ninguém me responde. Para que unidades do Exército espalhadas por cidades, por núcleos urbanos, sem fazer absolutamente nada? Então é preciso começar a repensar esse papel, e aí a gente vai descobrir que dar o que fazer para as Forças Armadas é essencial, para que elas pensem menos em coisas como esse Mauro Cid acabou fazendo. Você vê, você disse, um militar de carreira impecável, patrocinando um movimento absurdo que não tinha apoio nenhum, e fica claro na matéria, não tinha nenhum apoio do alto comando do Exército. Você vê como é curioso. Só generais de divisão, que são o penúltimo ranking, apoiavam alguma coisa desse tipo. Os generais de exército que formam o alto comando do exército, já se sabia, o próprio Bolsonaro sabia, e o Mauro Cid sabia, e os outros sabiam que não iriam apoiar isso. Você vê, o alto comando do exército não iria apoiar. Tudo estava sendo feito por subalternos, talvez com a ideia de que pudessem galgar mais rápido o fim da carreira diante da resistência do alto comando. Você vê como existe todo um movimento aí em que o cara está preocupado com o contra-cheque dele, não está preocupado com o país. Se eu dou um golpe e o alto comando do exército resiste, ele vai ser todo destituído se o golpe dá certo. E aí essa turma que é de divisão e de brigada sobe. Você vê a mentalidade onde vai? Quer dizer, parece que o cara está preocupado, é a minha forma de ter promoção. Então é um pensamento pequeno, é um pensamento ridículo e que estava fadado a não dar em nada como não deu em nada. Mohamed, o ministro Alexandre de Moraes, em mais uma decisão polêmica, determinou que o influencer Monark preste depoimento à Polícia Federal. E aí vem as fake news dizendo que o Bolsonaro baniu o Monark das redes sociais. Isso não aconteceu ainda. Ele é indiciado no inquérito, mas como eu já disse aqui, e todo mundo sabe, eu nunca neguei, eu admiro muito a capacidade técnica do Alexandre de Moraes. Acho que ele é um cara que não está no STF por acaso, mas dar poder demais a uma pessoa é complicado. E algumas decisões dele, na minha opinião, não tem sentido e não se coadunam com aquilo que ele diz defender, que é a democracia. Eu falei aqui, se ele não tivesse feito o que ele fez com o Daniel Silveira ia ser condenado ao ostracismo, porque nem reeleito para deputado ele ia ser. Não fez nada como deputado e ninguém via os vídeos dele. E aí o Alexandre de Moraes o transforma num mártir da direita. São alguns atos que eu não consigo conceber. Por exemplo, o TSE proibiu a campanha do Bolsonaro e todo mundo sabe que eu não sou bolsonarista, mas proibiu a campanha do Bolsonaro de associar o Lula ao Maduro. Ora, todo mundo sabia que fazia parte do programa do PT apoiar a Venezuela, por mais absurdo que isso possa parecer. Reaproximação, né? E mais do que reaproximar, apoiar. E aí quando o Lula recebe o Maduro e acabou falando aquelas bobagens que falou, e sendo retaliado e chamado a atenção pelo presidente do Chile, que é de esquerda, e o do Uruguai, aquilo foi, e agora, TSE, como é que fica? Você proibiu de fazer isso, mas a associação está mais do que demonstrada. Então, essas atitudes comprometeram, Paulo, para mim, o papel do Poder Judiciário nas eleições. E a gente está assistindo coisas que são inacreditáveis, né?
soltar o André do Rap e devolver tudo que ele tinha, a essa última de que a prisão do líder do PCC, ele estava nervoso, não podia ser preso. Desculpa, esse é o tipo de decisão porque eu já cansei de falar aqui, o Código de Processo Penal não mudou e o Código Penal não mudou. O que está acontecendo com o Poder Judiciário? A polícia não pode fazer mais nada? Então a gente nota, e aí vem, então olhem bem, se solta um chefe de uma facção criminosa porque ele estava nervoso e não podia ser revistado e estava com 2 quilos de cocaína. 2 quilos, gente, é para afundar a cara no saco, não é para dar uma cheirada. E você criminaliza um dono de podcast. Eu não consigo entender que país é esse, Paulo. São decisões estapafúrdias, mas na grande maioria dos casos, isso se deve muito mais a deficiências do Código Penal, a deficiências da estrutura jurídica do país, do que a decisões individuais, não é? Eu não concordo, Paulo. A lei não mudou, só que ela serve para os tempos atuais. O problema é a interpretação que está se dando. Ela é que mudou. A gente em direito chama isso de hermenêutica. Quando o Marco Aurélio estudar Melo... o espírito da lei, a vontade do legislador, tudo isso. Você vai adaptando a lei, só que você não pode dar a ela um entendimento completamente diferente. Nunca foi proibido. Você vai dizer que precisa de um mandado para revistar o cara que está em cima de uma moto? Isso é acabar com a polícia. Não vai viabilizar o trabalho policial. Acabou, inviabiliza o trabalho policial. Eu falei aqui. A questão do André do Rap foi demais. Mandado para carro, o carro não é propriedade. Carro não é domicílio, ninguém mora no carro. E se dorme no carro é outro problema. Mas ninguém mora no carro. Como assim consideraram a revista ilegal? Então não vai ter mais comando de trânsito, porque se valer esse entendimento do Supremo, ninguém pode entrar num carro, pode revistar um carro, mesmo que tenha uma pessoa no porta-mala. Eu fico me perguntando, na decisão do Gilmar Mendes, quando um policial para uma pessoa, se ele ouvir uma batida no porta-mala, ele imediatamente abrir e salvar a pessoa, o Gilmar vai mandar a pessoa voltar para o porta-mala para continuar sequestrada? Porque foi exatamente esse o princípio que ele usou para liberar tudo para o André do Rap. Eu não consigo entender. Isso para mim tem um nome, palhaçada. Tá virando uma coisa escrachada, com um poder que não deve satisfação nenhuma à sociedade, e não deve mesmo. Mas a coisa já está ultrapassando todos os níveis do razoável. O Opinião Litoral para um intervalo bem rapidinho. Fica com a gente que a volta é rápida. Voltando com a Opinião Litoral desta terça-feira, o Roberto Mohamed está analisando as notícias com você. E tem uma notícia curiosa. A Câmara de Santos aprovou um projeto que determina que em elevadores seja afixada uma placa com advertência contra condições de trabalho análogas à escravidão. Se a gente fizer uma placa para cada coisa que merece atenção, assim, cada anomalia, cada irregularidade social, o elevador vai ficar todo poluído visualmente, não é, Mohamed? Isso é mais um monumento à inutilidade da Câmara Municipal de Santos, como de quase todas as câmaras municipais. Eles estão preocupados com isso, vão votar uma lei, então você vai ter uma sessão dedicada a isso. Não, já aprovou. Tão relevante, uma coisa tão relevante quanto isso, né? Não o problema do trabalho escravo, mas aqui em Santos teve um caso da turminha lá da Minas Gerais. Foi o que motivou essa lei. Aí vai fazer uma lei dessa. Vê como os vereadores são motivados. Então vou falar uma coisa para vocês, nobres trabalhadores dedicados, honestos e probos vereadores da Câmara Municipal de Santos. Tem uma lei de 1969 que regulamenta o silêncio. 69. Não existia celular, os carros eram movidos a carburador, dizendo, impondo como limites em áreas urbanas de 70 decibéis.
A Prefeitura de Santos tem um hábito de que quando ela precisa de dinheiro, sai multando, ressuscitando normas e tal, e sai multando todo mundo. Estamos num ano antes da eleição, né? Precisa fazer caixa. Porque aí precisa comprar muito partido. Né? Principalmente quem está no poder, precisa comprar partido. Né? E comprar partido é caro, é de 800 mil até 4, 5 milhões de reais para você comprar partido. Então, ou possíveis candidatos. Então, é um negócio complicadinho. Estão multando estabelecimentos, principalmente escolas, e com multas pesadas e ameaçando o fechamento de escolas. Vejam bem, uma prefeitura que não tem AVCB para nenhuma das suas escolas municipais, olhem só, aquela que a gente fala do roto falando esfarrapado, a Prefeitura Municipal de Santos, capitaneada pelo seu Rogério Santos, muito simpático, legal, um cara gente fina, que não tem AVCB para nenhuma das suas escolas, nenhum dos seus prontos-socorros, nenhuma das suas UPAs, não tem AVCB. Está ameaçando fechar escolas particulares, inclusive, por causa de uma lei que estabelece 70 decibéis. E sabem como é que os fiscais estão fazendo a medição? Pasmem, senhores. Eles estão indo para a porta da escola, ficando na rua. Imagine uma Carvalho de Mendonça, Conselheiro Nébias, Oswaldo Cruz, e medindo o som com os carros passando, caminhões, ônibus. Aí, lógico que dá mais de 70 decibéis. O que eles fazem? Vão lá e multam a escola e o cara não tem saída, porque o que ele vai fazer? Isolamento acústico, criança fala. Rogério, eu já cansei de pedir para você. Você não é culpado de tudo, porque você não sabe como funciona a máquina. Mas para de se fingir de morto. Não adianta falar o nome de cada morador do dique da Vila Gilda, vir aqui no programa e dar entrevista olhando para a câmera o tempo todo, para o telespectador achar que você está falando com ele, cumprir e não prometer nada do que você promete, você não cumpre. Eu já cansei de falar aqui, os tombamentos, que é uma máfia em Santos. E eu descobri uma coisa, além dessas multas por barulho, medido dessa forma, telespectador. Porque isso, para mim, é coisa de corrupto. Isso é coisa de fiscal safado, que está orientado por alguém para criar dificuldade e vender facilidade. A solução, ele só pode buscar com um engenheiro credenciado pela Prefeitura de Santos. Sabe a história do tombamento, né, Rogério? Que só tem 2 ou 3 arquitetos que fazem a coisa toda, porque só eles são credenciados para mexer em imóvel tombado. Falei, inacreditável. Quando alguém fala assim, não, Guarujá tem dono, Praia Grande tem dono, Santos tem dono. Tem vários donos. É inacreditável a cara de pau dessa gente da administração da Prefeitura Municipal de Santos. É inacreditável. Aí tudo tem que ser judicializado, Paulo. Você tem que pelo menos esperar que um juiz veja o absurdo que é quando você precisa de alguma coisa e vai na prefeitura e os caras só criam dificuldade. Claramente com o intuito de poder vender a facilidade. Então eu espero que os nobres vereadores de Santos, que gostam muito de trabalhar, que são caras dedicados, honestos, probos, que eles tenham vergonha na cara e revejam essa norma legal e acabem com este circo e esta palhaçada que de vez em quando, de tempos em tempos, surge, visando arrumar uma boquinha financeira para alguém. A gente precisa parar com isso em Santos. Já está na hora de começar a pensar como gente grande e não fazer esse tipo de palhaçada, ressuscitando uma lei de 69 e distribuindo multa através dela. Quando a coisa vai para a justiça, pode ficar feio. E aí o papelão já está feito. Mohamed, o Comitê de Política Monetária do Banco Central
se reúne para definir a taxa de juros básica, a taxa Selic, se mantém no patamar de 13,75% ao ano, apesar de todo esperneio do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, do esperneio do Lula, se aumenta, o que seria difícil, ou se diminui? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que vai diminuir muito pouco. Meio ponto 0,25. percentual, 0,25 a meio ponto percentual, o que não ajuda em nada a economia. Todo mundo fica falando de fraude. As empresas estão quebrando e nós estamos vendo uma quebra generalizada, porque eu acompanho isso trabalhando, não há mais condições de se buscar dinheiro em banco, Paulo. O crédito está impossível. As taxas de financiamento, principalmente com vendas de cartão, que é o que financia as grandes redes de varejo, está inviável, não há como trabalhar. Então você está tendo uma série de problemas, porque você não consegue diminuir o preço, você não se viabiliza, o mercado, as compras caem porque as pessoas não conseguem pagar, e a gente está vendo o resultado. Quando eu falei aqui, continuo afirmando, Roberto Campos Neto sabota a política econômica do governo, deliberadamente. Nós já temos hoje condições, eu disse, mas desde o início, mesmo quando a inflação estava mais alta, cansei de dizer aqui, a inflação brasileira não é provocada por demanda, ela é especulativa, ela é financeira. E aí você põe fogo na fogueira, porque a taxa de juros altos é remédio para inflação por demanda. O que é inflação por demanda? É inflação quando você tem um mercado consumidor aquecido e você gera um descompasso na lei de oferta e procura. Aí você tem um processo inflacionário por demanda. Remédio tradicional, ortodoxo, aumentar os juros para diminuir o consumo, frear o crédito e diminuir o consumo. Isso é remédio ortodoxo, tradicional, qualquer faculdadezinha de esquina de economia ensina isso. Aí o que vem o seu Roberto Campos Neto? Numa inflação como a nossa, que é especulativa, que é financeira, provocada por um conjunto de fatores capitaneado pela desvalorização cambial, que vem da falta de credibilidade da moeda, ele aplica o remédio para a inflação por demanda. Só que o remédio que serve para um tipo de inflação acelera o outro tipo de inflação. Quando eu tenho juros mais altos, eu vou ter quebradeira no mercado, porque eu arrocho a economia, e essa especulação financeira aumenta. Então eu provoco mais inflação. Por isso que eu disse aqui e continuo dizendo, Roberto Campos Neto é um sabotador. Ele não só não deveria ser mais presidente do Banco Central, como deveria estar sendo processado criminalmente por crime contra a economia popular. A questão do financiamento imobiliário, a questão do financiamento de veículos também é duramente afetada, né, por essa taxa de juros alta. Sim, ninguém compra carro à vista. Quando a gente fala ninguém, você tem menos de 5% da população que compra carro à vista. O maior mercado consumidor do mundo de automóveis, todo mundo sabe, são ainda os Estados Unidos, não é a China. A China é a maior produtora. Mas o maior mercado consumidor é o americano, movido 100% a crédito, Paulo. Por isso que as pessoas falam aqui, o carro usado americano custa muito mais barato. Eu tenho um amigo que lá pinta a parede e tem um Mustang. Sim, porque o carro usado lá é desvalorizado à medida em que é muito fácil comprar um novo. Então se incentiva a troca de veículos. E tem toda uma questão cultural. O americano conserva carros antigos, principalmente muscle cars, carros históricos. Você vê que lá tem um mercado fantástico. O nosso aqui você vai ver... Outro dia vi um Gordini e deu vontade de chorar, porque eu sempre quis ter um, é um carro que é lindinho. Ontem eu vi, voltando de São Paulo no domingo, eu vi um DKV super bem conservado, mas isso é muito raro no Brasil, é uma questão cultural. Mas não se move a economia sem crédito. Tanto a construção civil, quanto a automobilística principalmente. Quando a gente fala automobilística, Paulo, a gente está falando de ônibus, a gente está falando de caminhão, e eu não vejo incentivo para isso. Esse projeto do governo, que o Alckmin divulgou todo, cheio de pompa, antes mesmo de falar com a Haddad, provocou um mal-estar no governo,
na verdade é um paliativo, não vai adiantar nada. O problema é o financiamento. Enquanto você não ataca o principal, o que movimenta a indústria é crédito, Paulo. Ninguém compra geladeira à vista, ninguém compra fogão à vista, ninguém compra televisão à vista. Então, toda a indústria, aí volta, vamos voltar naquilo que a gente fala tanto aqui, que inclusive quando o André vem a gente fala muito isso, desse processo de desindustrialização da nossa economia. O agronegócio é importante? Mas ele não pode ser a única atividade econômica do país. E você vê bem, o agronegócio depende de crédito internamente, e normalmente é um crédito subsidiado, porque o crédito rural é subsidiado. A indústria, que nós passamos por um processo grave de desindustrialização, como se a gente tivesse que optar, ou a gente é um país agrícola, ou a gente é um país industrial. O Brasil há 50 anos fez a opção de ter os dois, e em 4 anos nós destruímos a nossa indústria. A indústria precisa basicamente de crédito interno e externo, ao contrário do agronegócio. Você não paga tomate à prestação, você não compra carne à prestação, em 3 vezes sem juros no cartão. Mas você não compra uma TV. Compra hoje, né? Hoje sim, mas não. Mas a TV você não compra à vista. A geladeira não, o carro não, a moto não, a bicicleta não. Então não há como, a indústria precisa dos 2 tipos de crédito. O que é o interno? O interno é aquele em que você financia a produção, ou ampliação do parque industrial, ou a possibilidade dele fabricar mais, dele se modernizar. O outro é o crédito externo, é o crédito final, é o crédito do consumidor, é aquele que facilita ao consumidor comprar aquele bem que também foi financiado internamente. A gente não tem mais esse tipo de crédito, não dá, Paulo, não dá. Por quê? Os populares 10 vezes sem juros ou 12 vezes sem juros, é lógico que tinha juros. Mas você colocava no preço. Hoje, quando você coloca no preço o custo financeiro dessas 10 vezes sem juros, somado ao preço do produto, você inviabiliza a venda. E não é porque o lucro é demasiado para o vendedor, é porque ele não consegue mais trabalhar com essa taxa de juros. Por quê? Porque ele precisa se financiar, porque a indústria não vende para o comerciante em 10 vezes sem juros. Então ele precisa trocar aquela venda com o banco que lhe financia, que foram as operações que deram na água em relação a Americanas. Você vende em 10 vezes sem juros, com juros embutidos, para negociar aquilo no banco que vai te pagar à vista, o preço daquele bem. Então é lógico que tem juros embutidos. E é assim que o comércio se viabiliza. Se eu não tenho essa possibilidade, eu vou ter uma quebradeira geral. Por isso eu insisto sempre, Roberto Campos Neto é deliberadamente um sabotador. O Opinião Litoral para o intervalo. Na volta, vamos analisar a liberação de emendas da saúde, quase 2,5 bilhões de reais. A gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. O Roberto Mohamed está analisando as notícias com você, comentando. E uma dessas notícias é que só nesse mês de junho, que ainda não acabou, a Saúde Federal, o Ministério da Saúde, já liberou quase 2,5 bilhões em emendas parlamentares, Mohamed. Leia-se corrupção, porque a saúde não melhora. Então, leia-se corrupção. Foi isso que o Ministério da Saúde fez, porque aquele ninho de bandidos, né, que a gente chama de Congresso Nacional, hoje vive praticamente do roubo na saúde e na educação, na saúde principalmente, porque os equipamentos são caros, as obras são caras, e aí os caras enchem a burra de dinheiro. Tá aí, a Polícia Federal prende e não adianta nada, porque cada hora aparece mais. Você vê, já financiaram 2 bilhões e 400. A saúde brasileira, pelo seu orçamento, poderia ser comparável à da Dinamarca. Por que não é? Dizer que o Brasil é muito grande, o SUS é muito grande, a culpa é da judicialização. Porque estão pagando tratamento para tudo. Se todo o dinheiro da saúde fosse investido na saúde, a Inglaterra ia perguntar para nós como é que nós fazemos.
Mas se você vê quanto custa uma UPA, a UPA central, pede para ver as contas. Você vai ver que é a lavanderia mais cara do mundo, quanto custa o copo d'água, a luva, tal, para justificar a roubalheira. Alguém faz isso? Cadê o MP? Está ocupado, fazendo reunião, participando de jantar, de festa. Está muito ocupado, não dá para fazer. Porque se tiver um pouquinho de paciência, olhar com lupa, vai ver, opa, peraí, estão roubando. Mas ninguém se preocupa com isso. A verdade é essa, ninguém se preocupa com isso. E aí, você ter 2,4 bilhões em saúde, legal, vai chegar a 300 milhões, 400 milhões. O resto é roubalheira. É pronto-socorro que não fica pronto, é hospital que não fica pronto, é equipamento que nunca vai ser usado. Isso é um absurdo. O Brasil tinha hoje, e o Brasil tem uma medicina também que já é uma coisa muito esquisita. E está contaminando uma série de outros profissionais, Paulo. Antigamente, você ia no dentista, todo dentista tinha aparelho de raio-x. Todo dentista. E fazia na hora o raio-x. Hoje tem clínicas chiques que não tem raio-x. Aí você vai no dentista com dor, ele dá um encaminhamento para empresas que fazem radiografia e tomografia de boca, para aí você voltar no dentista. Você vê como o Brasil ele burocratiza tudo. Na visão do dentista chique, para que radiografia? Eu não preciso disso. Então, quando você olha, por exemplo, o sistema americano de atendimento de emergência, cada 4 boxes tem um ultrassom e uma máquina de raio-x. São todas transportáveis e vão se movimentando pelos boxes de emergência. Por quê? Porque isso é um exame básico e muito rápido. E outra, nos Estados Unidos, eu ouvi uma vez, eu já ouvi isso de um dono de plano de saúde absolutamente equivocado, dizendo que nos Estados Unidos biomédico faz ultrassom. Tá? Em primeiro lugar, qualquer médico americano faz ultrassom. Está na formação deles. Ele sabe ler imagem. O nosso, eu fico de bobeira. E isso, eu sei que os médicos daqui de Santos ficam bravos quando eu falo isso. Só em Santos que você vê médico pegando laudo de exame de imagem e lendo. O bom médico nem olha o laudo. Porque por um laudo desse, uma certa clínicazinha de terceira categoria aqui em Santos, que acabou de comprar um prédio para se instalar, diz que eu ia morrer de infarto. E o médico, o meu cardiologista, olhou e falou, não, mas a imagem não tem nada a ver com o laudo. A imagem diz outra coisa. E eu fiz um cateterismo à toa. Então, né, é um cara que tem fama aí, mas coloca o quê? Estagiário. Ele não é nem residente, né? Estagiário para fazer laudo. Então, me espanta a formação do médico brasileiro, que acaba desaguando em tudo isso que a gente tem de saúde. Compra-se equipamento desnecessário, pede-se exame desnecessário, joga dinheiro fora na construção de hospital, joga-se dinheiro fora na construção de pronto-socorro, na terceirização de laboratórios. É uma coisa escandalosa. Só que, enquanto a gente não tiver fiscalização adequada, a gente vai ver o SUS continuar pagando vasectomia para mulher e parto para homem. Porque é isso que acontece. Os caras para roubar, eles nem se preocupam com as aparências. É sério, mulher operando fimose. Relatório do SUS. Para mim é botar na cadeia, mas esse país é uma festa. Agora, Mohamed, na manhã de ontem, na cidade de Cambé, no Paraná, nós tivemos mais um atentado em escola com mortes. É o terceiro esse ano no Brasil. Um ex-aluno que diz que sofreu bullying naquela escola, invadiu a escola armado, sob a justificativa de que iria pedir um histórico escolar, atirou contra uma aluna e contra o namorado dela, também aluno de 16 anos. A aluna morreu na hora e o namorado morreu na madrugada de hoje no hospital. O mais incrível... Será que nós vamos ter que ter detector de metais na porta de todas as escolas? Então, eu acho o seguinte... A gente está vivendo um momento, o Brasil começou com aquela importação de ações afirmativas. Lembra? Nós nunca tivemos isso aqui, porque tem racismo no Brasil, ninguém nega.
a gente tem que acabar com essa chaga, né? A chaga da escravidão não acabou até hoje e ela tem que ser removida da nossa sociedade, do tecido social. Mas não era da nossa cultura as ações afirmativas. Aí você criou uma sociedade hoje que é cheia de mimimi para um monte de coisa, você não pode falar absolutamente nada que você é crucificado. Em contrapartida, você tem nós queremos copiar aquilo que não presta. Vejam bem, daqui a pouco, Paulo, eu não duvido disso, daqui a pouco a gente vai ter uma Ku Klux Klan aqui no Brasil. Não sei o nome que vão dar, mas eu não duvido de acabar aparecendo uma instituição dessa, porque a gente copia só o que não presta lá de fora, em vez de copiar o que presta, como eu acabei de falar de como funciona a saúde lá fora. A gente não faz isso. A gente só importa o que não presta. O Brasil nunca teve esse tipo de comportamento. Você lembra disso? Tirando aquela história do cinema, e agora ficou uma coisa recorrente, banal, né? Recorrente. Isso nunca aconteceu aqui. Nos Estados Unidos, isso acontece porque é uma sociedade que vive um paradoxo. Muita gente pergunta por que nos Estados Unidos tem essa coisa toda da arma, da venda livre de armas. Então vamos voltar no tempo, porque está na Constituição americana, é uma emenda, mas tem uma razão de ser. A independência dos Estados Unidos acontece no século XVIII. A consolidação do território americano nas duas costas, na verdade, só se concluiu no início do século XX. Principalmente do miolo. Os Estados Unidos avançaram através do sul e foram para a costa oeste. Califórnia, os estados do lado de cá. O miolo ficou vazio. E é aquele miolo que eu vivo falando aqui, que quando você põe democratas como azul no mapa eleitoral e republicanos como vermelho, ou o contrário, se vocês quiserem, é aquele miolo republicano. Este miolo foi colonizado por último, porque ele, na verdade, é quase que todo um enorme deserto. São as pradarias americanas. Não tinha estrutura policial. Todo mundo, não é só por filme, sabe, da história. Você tinha nos Estados Unidos duas instituições de ordem depois da Guerra Civil. A cavalaria, que era o exército americano, e as milícias, que era o papel das nossas polícias. A estrutura policial americana nasce das milícias, que eram formadas pelos próprios habitantes das cidades. Ou seja, quando você pegava uma terra que o Estado dava, o governo americano dava para você se instalar neste miolo, porque ninguém queria ficar lá. E as populações indígenas dominavam essa região. O Estado, através de uma emenda constitucional, garantiu ao cidadão americano que ele poderia defender o seu rancho, a sua fazenda, a sua vila, de ameaças externas, sejam saqueadores, sejam índios. Isso era uma necessidade para garantir ao cidadão que não tivesse medo de matar alguém que estivesse tentando roubá-lo, ou invadir sua casa, matar sua família. Então ele tinha a garantia de que, com a arma na mão, ele poderia matar quem causasse dano a ele. Estamos falando do século XIX e início do século XX. A partir do momento que as milícias dão origem às polícias, que você cria um Estado moderno, que você cria um judiciário moderno e que você passa a dar ao Estado a exclusividade de punir, o paradoxo se instala. Por quê? Por que eu vou garantir ao cidadão a possibilidade de se defender se ao mesmo tempo o Estado judiciário e o Estado policial dizem você não pode fazer justiça com as próprias mãos? Ora, se eu estou dizendo que não pode fazer justiça com as próprias mãos, só o Estado pode punir a delinquência, e eu não tenho mais índios, eu não tenho mais quadrilhas de saqueadores, por que a liberdade de comprar armas se mantém? É o paradoxo da cultura americana. Agora, querer transpor isso para o Brasil, como tentou a família, o clã Bolsonaro, foi uma coisa absurda.
Nós não temos essa cultura e nunca tivemos e nunca teremos. O Brasil não foi colonizado desta forma. As vilas eram fundadas. Não eram agrupamentos imóveis ou famílias se instalando longe uma das outras e que precisavam se defender porque o Estado não tinha possibilidade de defendê-las. Então, o porte de arma e a venda liberada de arma nos Estados Unidos, que não é tão liberada assim, ela vem de uma história cultural, através de uma emenda constitucional que não se sustenta mais, que não se mantém mais, desde que o Estado se tornou policial. Mas lá eles enfrentam um lobby e uma cultura tacanha desse miolo americano, porque se você falar de proibição de arma em Nova York, ganha. Se você falar de proibição de arma na Califórnia, ganha. O problema é esse miolo que não deixa passar, cujos deputados são radicais, mas financiados por uma associação multimilionária, que é a Associação de Defesa de Armas e Fuzis lá, que fala que é defesa de direitos civis e não é. Agora, no Brasil, o que está acontecendo hoje, e a gente tem que perguntar, como é que esse cara tinha uma arma na mão? Por que esse cara entra na escola? Não precisa de detetor de metal, Paulo, igual ao aeroporto, aquilo custa caro. Basta uma palmatóriazinha. Você passou ali, ela vai apitar. E não precisa, porque vai falar, mas você vai tumultuar a entrada das escolas. O Caiado fez em Goiás. Deu certo. Você tem o bedel com aquilo na mão, ele não está revistando as crianças todas. Ele sabe quem merece atenção. Mas esse cara tem 21 anos de idade e diz que é na secretaria. Ele tinha que ser revistado. Iam pegar na hora que ele estava com uma arma. Isso não teria acontecido. Um bastão desse custa muito pouco. Diante do que se rouba no Brasil em educação, o bastãozinho, para 2 ou 3 para cada escola, não custa nada. Mas isso poderia ser evitado. Então não adianta. Agora vão fazer CPI, aí vão fazer projeto de lei, a Câmara de Santos é capaz de aprovar alguma coisa, aí os caras vão falar, pô, quanto custa um detetor de metal? Já pensou comprar um detetor de metal para cada escola e depois fechar o contrato de manutenção? Opa, já tem cara pensando em casa no Morro de Santa Terezinha, só com a comissão que vai ganhar com isso. Não precisa, compra aquela palmatóriazinha, que é o detetor portátil, e usa o bedel que a escola já tem. Não precisa perder 2, 3 sessões da Câmara para isso. Basta fazer um ofício, cobrar do prefeito e mandar comprar. Acabou o problema. Agora, que isso vai possibilitar um monte de cara sonhar em ficar rico, mas não tenha dúvida, vai ser outro grande produto brasileiro, o detetor de metal para colocar em escola. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo ao Roberto Mohamed as análises das notícias, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você, principalmente, que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 13h30 à tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.